ciência e ideologia. 24 séculos atrás, Sócrates, Platão e Aristóteles lançaram as bases do estudo científico da sociedade e da política. Muito se aprendeu depois disso, mas os princípios que eles formularam conservam toda sua força de exigências incontornáveis. O mais importante é a distinção entre o discurso dos agentes e o discurso do cientista que o analisa. Doxa, opinião, e episteme, ciência, são os termos que os designam respectivamente, mas estas palavras tanto se desgastaram pelo uso que para torná-las novamente úteis é preciso explicar seu sentido em termos atualizados. Foi o que fez Edmund Husserl com a distinção entre o discurso pré-analítico e o discurso tornado consciente pela análise de seus significados embutidos. Pré-analítico é o discurso que tem vários significados confusamente mesclados e por isso não serve para descrever nenhuma realidade objetiva, apenas para expressar o estado de espírito, ele próprio confuso, da pessoa que fala. Mas esse estado de espírito, esse amálgama de desejos, temores, anseios e expectativas, é por sua vez um componente da situação objetiva. Por meio da análise, o estudioso decompõe os discursos dos vários agentes em distintas camadas de intenções e redesenha a situação segundo um mapa que pode sair bem diverso daquele imaginado pelos agentes. Por exemplo, na linguagem corrente podemos opor o comunismo ao anticomunismo como duas ideologias. Objetivamente, porém, o comunismo tem uma história contínua de 150 anos, e malgrado todas as suas dissidências e variantes, é um movimento histórico identificável, uma tradição que se prolonga justamente por meio do conflito interno. Já o anticomunismo abrange movimentos sem nenhuma conexão ou parentesco entre si, que coincidem em rejeitar uma mesma ideologia por motivos heterogêneos e incompatíveis. Só para dar um exemplo extremo, o rabino Menachem Mendel Schneerson, célebre ativista antissoviético, era anticomunista por ser judeu ortodoxo. Joseph Goebbels era anticomunista por achar que o comunismo era uma conspiração judaica. Comunismo e anticomunismo só constituem espécies do mesmo gênero quando considerados como puras intenções verbais desligadas de suas encarnações históricas, isto é, da única realidade que possuem. O comunismo é uma ideologia, isto é, um discurso de autojustificação de um movimento político identificável. O anticomunismo não é uma ideologia de maneira alguma, mas a simples rejeição crítica de uma ideologia por motivos que, em si, não têm de ser ideológicos, embora possam ser absorvidos no corpo de diversas ideologias. Outro exemplo. O conceito nazista de judeu ou não correspondia a nenhuma realidade objetiva, e sim a um complexo de projeções imaginárias. Mas este complexo, por sua vez, expressava muito bem o que o nazista gostaria de fazer com as pessoas nas quais a imagem projetada se encaixasse de algum modo. Esse desejo, por sua vez, coincidia com os de seus companheiros de partido e dava ao nazista um senso de identidade como participante de um empreendimento coletivo, cuja unidade se reconhecia no ódio comum ao símbolo do seu inimigo ideal. Os líderes nazistas estavam conscientes disso. Hitler declarou expressamente nas suas confissões a Hermann Rauschning e Goebbels, quando o cineasta Fritz Lang recusou um cargo no governo alegando ter mãe judia, respondeu: "Quem decide quem é ou quem não é judeu sou eu." Mas a massa dos militantes imaginava estar despejando seu rancor sobre um inimigo preciso e bem definido. Não é preciso dizer que os conceitos comunistas do burguês e do proletário são igualmente fantasmagóricos, se bem que envoltos numa embalagem intelectualmente mais elegante. O próprio historiador marxista P. Thompson reconheceu que é impossível distinguir um proletário por traços econômicos objetivos, é preciso acrescentar informações culturais e até psicológicas, entre as quais, é claro, a própria autoimagem do sujeito que se sente integrado nas forças proletárias ou pelo ódio à imagem do burguês. Os kulaks, que foram mortos aos milhões na URSS, eram nominalmente camponeses ricos. Ninguém sabia dizer se para ser catalogado como rico era preciso ter uma vaca, 2 vacas ou talvez uma dúzia de galinhas, mas isso pouco interessava. O kulak era um símbolo, e a militância comunista no campo consistia em odiá-lo.
A força da identidade grupal comunista, reiterada pelos constantes discursos de ódio, se projetava sobre o Kulak e lhe conferia uma aparência de realidade social perfeitamente nítida. Por isso o militante não sentia ter errado de alvo quando matava um camponês que não tivesse vacas nem galinhas, mas apenas um ícone da igreja russa na parede. A crença religiosa transferia a vítima para outra classe econômica. Também é evidente que o latifundiário, objeto de ódio do MST, não é nenhuma classe objetivamente identificável, mas um símbolo do malvado acumulador de bens agrários socialmente estéreis, símbolo que pode se ajustar, conforme as circunstâncias, até aos empreendimentos agrícolas mais úteis e benéficos, poupando de qualquer censura mais grave a imensidão de terras improdutivas do próprio MST. É analisando e decompondo esses compactados verbais e comparando-os com os dados disponíveis que o estudioso pode chegar a compreender a situação em termos bem diferentes daqueles do agente político. Mas também é certo que os próprios conceitos científicos daí obtidos podem se incorporar depois no discurso político, tornando-se expressões da doxa. É isso, precisamente, o que se denomina uma ideologia, um discurso de ação política composto de conceitos científicos esvaziados de seu conteúdo analítico e imantados de carga simbólica. Então é preciso novas e novas análises para neutralizar a mutação da ciência em ideologia.